oportunidade não vai faltar. Cabe a ele seguir aproveitando e ver se faz um golzinho aí para ver se destrava a coisa no sentido de finalização, porque o time precisa. Eu achei que o Samuel Lino foi muito bem. Aliás, no primeiro gol, ele tira um coelho da cartola, né? O passe que ele deu para o Bruno Henrique foi espetacular. É óbvio que espera-se mais dele. Sempre haverá o carimbo da contratação mais cara da história do Flamengo. E ele vai ser cobrado como tal. Mas ontem ele fez um bom jogo. Um bom jogo, sim. Eu gostei da atuação dele, principalmente ali no segundo tempo. Primeiro tempo ele fez uma boa jogada, um pouco pelo outro lado, né? Saindo ali da direita, entrando na área e tal, chutou mal. O goleiro Gabriel, que fez belas defesas no jogo de ontem, acabou defendendo. Ali não foi uma defesa de extrema dificuldade, mas depois, no segundo tempo, ele jogou bem, foi bem e tal. Sobre o Bruno Henrique, eu acho que taticamente tem até uma justificativa, tá? Sem tirar do contexto a má fase que o jogador vive. É fato, a fase dele é horrível. Mas quando o Bruno Henrique é colocado contra defesas que se postam, contra times, melhor dizendo, que se postam majoritariamente na defesa, com blocos baixos de marcação, com as linhas muito próximas, ele vai ter dificuldade. Ele não é jogador para fazer pivô, ele não é jogador de espaço curto, ele não é jogador de drible curto. Ele é jogador de receber a bola em profundidade e finalizar ou ter mais campo para correr. Aí ele vai bem. Embora nesse momento nem isso ele esteja conseguindo fazer. Mas contra times que se fecham, colocar o Bruno Henrique, a chance de acontecer alguma coisa, ele jogando centralizado, é muito pequena, porque não é a dele. Definitivamente não é a dele. Aí a gente olha para o outro lado, aí volta a questão do Juninho. Também é para o Juninho? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que o jogador também precisa de espaço. Né? Então, esse cara é o Pedro, cara. É torcer aí para a recuperação do Pedro para jogar a final da Libertadores e torcer para que essa lesão do Carrascal de fato não seja grave. Porque é um jogador que se estabeleceu para mim como titular do time do Flamengo. Né? A mobilidade que ele dá ao ataque é uma coisa impressionante. Então, eu acho que é uma questão de esperar pela recuperação do Pedro. O Pedro é um centroavante que não existe igual no elenco do Flamengo. E, claro, eu concordo com o André, havia necessidade da contratação de um jogador com as características, para mim, com as características do Pedro, tá? Não sei se o André e você concordam com isso. Para mim, com Sim, sim. características semelhantes às do Pedro. O Beltrán, que ontem jogou, aliás, contra o Real Madrid, tá no Valência, tomou uma pancada de 4-0 na cabeça. É um jogador de mais mobilidade do que o Pedro, né? Mas pelo que ele mostrou no River, é um belo jogador, belíssimo jogador. Eu estou falando do Beltrán porque ele foi. Até a Raíssa Simplício publicou que ele foi procurado e tal, pelo Flamengo, aquela coisa toda. Então, assim, o Flamengo deveria ter ido atrás de um atacante para suprir a ausência do Pedro quando o Pedro não estivesse em condição. E é evidente que o jogador não vai atuar todas as partidas da temporada. Então haveria jogo para esse cara que eventualmente chegasse para substituí-lo. O interessante aqui sobre o Samuel Lino, para o André comentar também, a gente falou bastante aqui do Bruno Henrique, é porque o Samuel Lino ontem chegou à sua sétima participação em gols, em 14 jogos disputados do Brasileiro em 2025 por ele. E o Felipe Luiz, ele já tinha passado um recado contra o Racing, que ele estava buscando um objetivo muito importante, que era recuperar jogadores que vinham em baixa. E ontem o Felipe Luiz atingiu 2 objetivos. Primeiro lugar, que era vencer e pressionar o Palmeiras nessa rodada. O Flamengo vai estar, pelo menos nas próximas, jogando primeiro do que o Clube Paulista. E segundo, que era dar oportunidade e claro, torcendo, né, para que esses jogadores pudessem corresponder contra o Sport rebaixado. E os dois aconteceram. Então, o Felipe Luiz consegue, dentro da sua ideia ali, da sua escolha na escalação, matar, como a gente fala aqui, né, 2 coelhos numa cajadada só. Diante disso, qual a sua análise ontem, André, sobre o Samuel Lino e até mesmo sobre o De La Cruz? A gente falou bastante do Bruno Henrique, mas o De La Cruz também é um outro jogador que, para muitos, foi escolhido pelas redes sociais o craque da partida do Flamengo.
Bruno Henrique levou o troféu porque fez 2 gols e a gente sabe como funciona a análise, CBF, Conmebol e etc. Mas o De La Cruz fez uma partidaça no meio de campo. E é um outro também que vem em baixa, não pela qualidade técnica, mas pela questão física, que o torcedor vem cobrando há muito tempo. Ontem foi acionado e acho que foi um jogo importante também para dar confiança para ele. O De La Cruz não tem muito o que falar, né? O Letícia, o problema é físico. Né? Quando ele joga, tá em condições, tá bem, normalmente ele joga bem. Vai jogar mal um ou outro jogo, tem suas questões lá, às vezes acelera o jogo quando precisa ter um pouco mais de paciência para trabalhar a bola, porque o adversário está muito fechado e tal. Mas ontem, com aquele espaço todo ali do Sport, ele deitou. Ele e o Saúl deitaram ali no meio-campo. Né? Não tem nem muito o que falar. E ele chuta bem de fora da área, sempre chutou. E com espaço, né, jogando mais recuado, ele vai arriscar mais vezes. O De La Cruz não tem muito o que falar assim, o desempenho. Não, o problema dele é questão física, o problema dele é o joelho lá que tem as suas dificuldades. O Samuel Lino, sim, estava com um problema de confiança, de desempenho, e ontem jogou bem. Jogou bem. Né? Agora, a perna encurta na hora de finalizar. Claramente isso. Principalmente aquele lance que ele cortou para dentro, que era botar no gol, aí falta confiança, sabe? O Flamengo, ele intimida muito. Vou falar de novo aquilo que eu sempre falo. O jogador tá lá na Europa, aí fala, tem a proposta do Flamengo. Tudo bem, o Samuel já jogou no Flamengo na base, tem noção do que é o Flamengo. Mas é diferente. Pro mercado do mundo, o Flamengo tem um tamanho. Quando o jogador chega ao Brasil, chega ao Rio de Janeiro para viver a realidade aqui, o Flamengo aumenta exponencialmente de tamanho. E aí o jogador sente. Claramente o Samuel Lino está sentindo a perna, está encurtando na hora de finalizar, de fazer o gol. Mas ele deu um belíssimo passe para o Bruno Henrique, participou de outros ataques, driblou, ganhou mais confiança, sem dúvida nenhuma. Mas aquela parte, a parte ali da finalização, ele nunca foi realmente um goleador, mas poderia melhorar e isso aí vai vir com confiança, com o tempo. Precisa de um gol, nem que seja um golzinho chorado, um golzinho entrando ali na segunda trave, só escorando para dentro do gol, e tá precisando de um golzinho para ver se deslancha, né? E se o Carrascal ficar um tempo de fora, o ataque vai ter Luiz Araújo, Arrascaeta, Plata, e ele vai jogar muitas vezes, né? Por exemplo, para quarta-feira. Se o Carrascal não puder, Bruno Henrique está suspenso. Ele vai jogar. Luiz Araújo, Arrascaeta, ele e o Plata mais na frente. Muito provavelmente deve ser isso, né? Então oportunidade não vai faltar. Cabe a ele seguir aproveitando e ver se faz um golzinho aí para ver se destrava a coisa no sentido de finalização, porque o time precisa. Ele não tem que ser o artilheiro do time, mas o problema do Flamengo tem sido esse. Tudo bem você ter os artilheiros, o Pedro, o Arrascaeta, aí um pouco atrás o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, que é um jogador histórico, de gols históricos pelo Flamengo, ok. O problema são os outros jogadores ter 0 gols. Entendeu? Não marcar nunca, não acabar nunca marcando o gol. Perde, desperdiça, ou então não tem confiança e tal, e não faz. Né? O primeiro tempo do Flamengo ontem terminar 0-0 é um absurdo. É lógico que o segundo tempo compensou, o time ganhou, tranquilo e tal, e aí no conjunto da obra fica uma boa atuação, sim. Mas a 45 minutos com aquele domínio diante de um adversário tão fraco e o primeiro tempo terminar 0-0 é uma vergonha. É uma vergonha. O time tem que melhorar nesse sentido, o Felipe tem que dar uma ênfase a isso, não pode achar que tudo bem, o meu trabalho é fazer eles chegarem até dentro da área e depois é com ele. Não, amigo. É ter o problema também, é insistir, é conversar, é trabalhar a parte mental do jogador. Falar, tiver cara a cara, vai inteiro na bola, finaliza com confiança, fazer o que for possível, cabível, diminui a carga de treinamento de um jeito e treina a finalização. Dar ênfase a isso, mostrar que isso é muito importante. Por que quer adiantar aquela superioridade técnica e tática toda do primeiro tempo? 0-0. Poderia ter durado o jogo todo, gente.
Poderia ter durado o jogo todo. Durou 45, poderia ter durado 90. O Sport poderia ter melhorado no jogo, poderia ter achado um golzinho no contra-ataque, aí ia botar o Flamengo no modo desespero. Não dá para ser assim. Para o nível que o Flamengo tá disputando o título lá no topo com o Palmeiras, não dá para um primeiro tempo daquele terminar 0-0. Isso tem que ou acabar ou ser muito menos frequente do que costuma ser. Segundo tempo contra o Fortaleza foi a mesma coisa. O Fortaleza morto, entregue, e o time não conseguiu fazer um golzinho para salvar um pontinho, que hoje deixaria o Flamengo numa situação melhor do que poderia o Palmeiras vencer e assumir a liderança, mas seria nos fatores de desempate, né? Nos critérios de desempate, não nos pontos. Um pontinho que salvasse ali contra o Fortaleza, mas não, o time foi arame liso o segundo tempo todo, perdeu chances lá incríveis e perdeu o jogo. Isso aí pode cobrar um preço nessa disputa ali parelha com o Palmeiras, isso pode cobrar um preço caro ao Flamengo. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora e já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.